Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. Muitos de vocês chegaram depois do vídeo que eu fiz do Rafael Lima, né? Resposta a Rafael Lima, a economia da Rússia não é uma piada. Eu fico muito contente pelo resultado que eu tive com o vídeo. Eu não faço isso pra... Eu não fico contente pela quantidade de audiência, no sentido que eu quero números, ou esse tipo de coisa, não. Eu fico contente que muita gente ouviu um contraponto econômico, né, uma análise econômica do que está acontecendo da Rússia, né? Até eu tentei aqui fazer a bandeirinha. Eu quero me apresentar para os que chegaram com o vídeo do Rafael Lima. Eu sou o Léo, eu sou economista. E o que eu gosto na economia é a ciência. A economia é uma ciência. Muita gente não considera isso, muita gente não pensa nisso. Por quê? Porque a economia é fácil de todo mundo dar pitaco, né? Teve até um comentário que eu perguntei, eu falei no vídeo que eu não... Se você não sabe o que está acontecendo, né? Eu fiz um vídeo sobre um react a um vídeo do Rafael Lima, que ele diz que a economia da Rússia é uma piada, né? E ele trouxe alguns fatos, factoides, vamos dizer assim. Só que, como economista, eu vi que estava faltando um pouco de contextualização econômica e de seguir algumas regras de economia para fazer uma análise, né? Então, eu fiz aquele vídeo e eu mostrei alguns dados do Banco Mundial e tomou uma certa proporção. Se vocês não assistiram o vídeo, assistam. A economia da Rússia não é uma piada, a economia russa não é uma piada. Vou deixar aqui o izinho, né, para vocês assistirem depois. Eu sou o Léo, eu sou economista. Eu tenho esse canal Rascunhos Econômicos, onde eu, com um pedaço de papel e um lápis, me falaram para não usar lápis, né? Comprei uma canetinha aqui. Eu ensino teoria econômica, né? Porque a economia é uma ciência. E se vocês apreciam esse conteúdo, se inscrevam, compartilhem, deem like, comentem. Muita gente não gostou do que eu falei. E sobre alguns comentários e sobre algumas coisas que eu vi do último vídeo e de alguns pontos que me apresentaram, eu vou continuar isso aqui com uma segunda parte, né? E eu vou também falar o que é uma análise econômica, tá? Eu perguntei naquele vídeo que eu falava, eu não sei qual é a formação do Rafael Lima. E isso não importa, porque o Rafael Lima trabalha com o YouTube, com a questão libertária há muito tempo, né? Então ele tem um entendimento de economia. Mas qual é o problema de economia? E por que eu digo que você precisa, que eu perguntei qual era a qualificação dele? Porque há algumas coisas que ele não estava levando em consideração. E eu sempre levo em consideração a boa-fé da pessoa, então eu acredito que ele não estava levando em consideração alguns conceitos de economia que nós podemos chamar de, né, macro, micro, demografia. Demografia é uma ciência em si, né? Mas é demografia econômica, né? Macro, micro e também, por que não, economia política. Política. O que é economia política? É o estudo da finalidade e de algumas metas que você pode... sobre a ótica da economia política, você pode dizer se uma economia está indo bem ou não. Porque alguns economistas políticos podem olhar a economia americana e dizer que a economia americana não vai bem pela desigualdade social. E outros podem dizer que a economia cubana é boa pela economia política, né? Porque apesar de não haver muitas riquezas, você não tem desigualdade social. O que é ridículo, mas isso é economia política. Por quê? Porque a economia, ela é um cabedal de conhecimento, ela é uma ciência para você entender as trocas de uma sociedade, para você entender a produção e distribuição de riquezas. A economia, muita gente me perguntou, você é de direita? Você é de esquerda? Eu sou economista. Eu tenho minhas preferências de economia política, quando chegar a hora eu vou deixando mais claro. Mas o importante na economia é você entender o que está acontecendo e você entender a análise. Teve um pessoal aí que comentou, que falou bem, que eu disse, né, que da economia de guerra, né, bélica, né, economia bélica, que eles disseram o seguinte,
Mas a economia russa não adianta, porque por mais que eles estejam produzindo tal, isso vai levar a um endividamento. Teve um até que citou o caso da curva de juros ascendente nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. É complicado você dizer que a curva de juros ascendente é por culpa da Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra eles emprestaram muito dinheiro também via Plano Marshall, né? Você tem você teve a necessidade dos Estados Unidos, a economia aqueceu muito, né? Então a curva de juros também cresce. Mas tudo bem, né? Em economia, como é que nós fazemos a análise? Nós pegamos os itens de macro, micro, demografia, econometria, né? Econometria, né? O cabedal de matemática financeira, aí você sempre tem a sua 12C, se você é economista, né? Aqui, matriz polonesa, né? Essa daqui já tá velha, né? Mas ainda funciona. E para a economia política, você pega... você pode pegar Marx, Engels, você pode pegar os economistas ingleses, né? Eu gosto muito... muita gente me critica, né? Mas eu gosto muito de economia, e na República de Platão tem muita coisa de economia também. Como ele cita por que a economia... Por que as pessoas desejam produzir, né? É uma coisa maravilhosa, né? A República de Platão, que quem fala é Sócrates, mas a gente diz que é a República de Platão, né? Enfim. Bem, teve gente aí que me criticou sobre a economia bélica russa, de que eu estava passando pano para a Rússia. Teve um que falou que eu sou agente chinês. Eu acho que não, mas enfim. O importante é o seguinte: eu faço economia, eu não sou um propagandista. Quando nós analisamos economia, nós analisamos dados. Eu peguei esse gráfico aqui, da World in Data, World in Data. Esse daqui veio da UNDP, que é uma agência da ONU, né? E aqui nós temos um índice de desenvolvimento humano, conhecido como IDH, de 1990 até 2022. Esses dados foram feitos pela ONU, foram coletados pela ONU. O próprio Rafael Lima e muita gente no comentário falou assim: como você faz uma análise econômica com dados vindos de um país não confiável como Rússia? Primeiro, os dados russos são confiáveis. Teve até um comentário muito inteligente, o camarada falou assim: olha, os dados russos e chineses são vistos de perto pela CIA. Não é conspiração, a CIA faz os fatos do mundo, né? A Fact Book da CIA, que ele verifica os dados, né? Você também é difícil você mascarar assim dados, tá, gente? É bem difícil. A Argentina proibiu, né, a produção de dados de inflação durante o governo Kirchner, e Fernandes também, mas você tinha mensuração. E a Argentina não é tão importante quanto a Rússia, né? Por organismos independentes. Você tinha. Então, não é tão fácil assim, tá? Bem, vamos lá. O IDH russo está aqui. O IDH russo está na casa de 0,7 alguma coisa, se eu não estou enganado. Sim, 0,7 alguma coisa. O IDH brasileiro está 0,75, 0,72. O americano é bem melhor, né? Quase 0,9. Né? O sul-coreano, o inglês. Né? O argentino é muito bom também. O chinês é pior que o russo. O brasileiro... Não, o russo está aqui, né? O russo está acima do 0,8. Isso aqui é o chinês. Isso aqui é o chinês, perdão. Isso aqui é o chinês. O russo está aqui. O russo está aqui, 0,8. Né? O russo está aqui, 0,8. Russo. 0,8. IDH. Né? O brasileiro que está aqui. 0,6. O brasileiro está aqui. Está em 0,7 alguma coisa, né? BR. 0,7 alguma coisa. Certo?
O IDH russo é melhor que o IDH brasileiro. E tá aqui os dados, Our Working Data, vocês podem colocar aí o Human Development Index, né, que em português é IDH, né, ou HDI em inglês. O russo tá aqui. O chinês é melhor que o brasileiro, né, o chinês tá aqui. O argentino é melhor que o russo. E depois você tem Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul. Como o Rafael Lima disse que as pessoas vivem muito mal na Rússia, eu tenho aqui o IDH. Não vivem, Rafael. Eles não vivem. E para quem duvida, vocês podem pegar, a ONU é um bando de comunista, a ONU é globalista, isso e aquilo. Tá bom. Mas o que eu posso fazer? Os dados estão aqui. Se vocês têm tanta certeza que os dados estão errados, pesquisem. Não estou falando de vocês, vão estudar. Não. Vão lá, peguem agregados, façam uma tese, escrevam. A ciência é livre, você não precisa ter um diploma. Você só precisa se dedicar. Certo? E por que eu estou falando isso? Eu não estou fazendo uma defesa da Rússia. Eu estou fazendo uma defesa da ciência econômica. A economia não pode ser usada como porrete. Nós temos que pesquisar, nós temos que pegar os dados, nós temos que utilizar a cabedal da economia política, da macroeconomia e da demografia. Pessoal, eu não falei muito do vídeo da demografia russa. A demografia russa é ruim, horrível. Né? Aqui. A população russa, em 2002, tinha um gap pequeno com o Brasil. Esse gap é bem maior agora. 142 milhões de russos, 170 milhões de brasileiros. 202 milhões de brasileiros, 142. A Rússia anda de lado. Né? E aqui a Índia. A Índia é 1 bilhão 444 milhões. A Rússia tem 0,124 bilhões. Né? A Rússia tem 124 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões. O Brasil é um país com mais gente que a Rússia. Só que muita gente falou, mas a demografia russa é ruim, a Rússia vai mal. Sim. Só que o Ocidente inteiro vai. O Ocidente coletivo, vamos dizer assim, né? O Atlântico do Norte, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o que vai melhor, né? A França vai bem, mas pela imigração. Tá? Aqui tá o índice de fertilidade por mulher a média do mundo, a média mundial é um pouco abaixo a média mundial é mais ou menos 2,2 filhos por mulher. Como assim 2,2 filhos por mulher? Gente, né? Você precisa de um pai e de uma mãe, certo? Aqui você vai ter também uma mãe e um pai, que vai gerar um filhinho, certo? Um filhinho. Esses dois, um filho e uma filha, um filhinho e uma filhinha, vai gerar outro, certo? Então você precisa sempre de... Cada pessoa tem 4 avós, 8 bisavós e assim vai, certo? Quando você pega um grupo de 10 pessoas e nesse grupo de 10 casais você tem 10 filhos, a média é um filho por casal. A média. Mas pode ter que alguns desses casais não tiveram filhos. Pode ter que metade dos casais não tiveram filhos e os outros casais, 5 casais não tiveram filhos nenhum e os outros 5, cada um teve 2. Então, então você tem 10 filhos em 10 famílias, só que só 5 famílias tiveram filhos. E cada um teve 2, mas a média é 1. Na França, a média é 1,6. 1,6 mais ou menos. Que é abaixo, tá aqui, é abaixo
do grau de reposição. O que é grau de reposição? Você tem dois pais. Você tem um pai e uma mãe, certo? Eles têm um filho. Você diminuiu aquela família por um. Você dividiu aquela família por dois. Você só tem um filho. Se eles têm dois, a quantidade, quando o pai e a mãe morrer, a quantidade de pessoas daquela família continua a mesma. Duas. Tá? Se na média você tem 10 casais e desses casais existem 22 crianças, a média é 2,2. Então, daqueles casais, a população cresce um pouco, crescimento vegetativo. Tá? No Brasil, veja, a média de filhos brasileira é 1,6. Ah, mas a média russa é mais baixa ainda. A média russa é 1,4. Ou seja, a cada 10 casais, nós temos 14 crianças. Certo? Isso vai diminuir a população russa. Sim. Sim. Vai. A Rússia vai acabar? Provavelmente não. Eles têm muitas políticas, né, de aumento da população. O normal é que, com o tempo, porque a escolha de ter filhos não é uma escolha econômica, é uma escolha social. Né? Quem discorda comigo, eu fiz um grande trabalho sobre isso aí uma vez. E eu cheguei nessa conclusão e foi aprovada pela banca. A escolha de ter filhos é uma escolha social, não é uma escolha econômica. Mas as democracias tentam medidas econômicas para parar a caída da fertilidade, que é o incentivo econômico, né? Você dá incentivos para as famílias terem mais filhos. Isso funciona? Não. Mas a Rússia está fazendo isso. A Hungria é o único país que funcionou. Ah, mas você está colocando a Rússia como uma democracia? É porque na China não é econômico, né? É coercitivo. A política do filho único mandou para um casal por mulher, né? Aqui, vamos pegar... deixa eu falar aqui o Brasil. Qual é o problema do Brasil? Esse dado é mais preocupante para o Brasil do que para a Rússia. Porque a Rússia é um país de renda média alta. Ah, mas eu conferi, o PIB per capita russo é igual ao brasileiro. Não, não é. Se você achar o PIB per capita russo igual ao brasileiro, ele está sendo feito pelo número nominal. O importante é o número per capita por paridade poder de compra. Paridade poder de compra. PPC ou Purchase Parity. Ok? Por quê? Porque a Rússia está com a moeda desvalorizada por motivos exógenos. Então isso derruba a paridade. Tá? O Brasil está aqui. O Brasil tem um PIB per capita de mais ou menos 11 mil dólares. A Rússia tem um PIB per capita de mais ou menos 39 mil dólares. Os Estados Unidos têm um PIB per capita de mais ou menos 70 mil dólares. A Alemanha, mais ou menos 60 mil dólares. Tá? A Alemanha também tem o mesmo problema da Rússia. O mesmo, só que a Alemanha tem mais fluxo de imigrantes, o que mascara um pouco o problema da fertilidade. Mas se você pega as mortes por nascimentos, a Alemanha tem um déficit da ordem de 200 mil ano. A cada ano somem 200 mil alemães. O Japão tem um déficit também aqui. Morrem 1.400.000 japoneses por ano. Nascem um pouquinho mais de 900 mil. O Japão tem um déficit de mais ou menos 500 mil japoneses ano. Somem 500.000 de japoneses por ano. Mais ou menos. Né? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Não, tá certo. Um pouco acima de 800 mil, vamos 900 mil. Que é dados da ONU. Tá? A Rússia tem um déficit. Né? Isso aqui eu peguei em 2019, tá? Eu peguei 2019. Por causa de tudo que está acontecendo na Rússia, o conflito e tal, eu peguei 2019 para não dar encrenca. Tá? Esses dados da Alemanha e do Japão também é 2019, tá bom?
Morrem, eu peguei também antes do problema sanitário que nós tivemos globalmente, tá? Morrem na Rússia na ordem de 1.700.000 pessoas por ano. E nascem na ordem de 1.500.000. Então desaparecem 200.000 russos por ano. É igual a Alemanha. A Alemanha também tem o mesmo problema. Isso aqui não conta imigração, tá? Tô falando só de nascimento e morte. Lógico, de imigrantes também. Então, o problema demográfico, gente, vocês descobriram agora, o problema demográfico não é... Ele gera um problema econômico, mas o problema demográfico não é econômico. O problema demográfico é social. É da sociedade. É do pós-modernismo. Não é social. Não é econômico. É social. Se tenta coisas, alternativas econômicas para parar isso, mas não vai funcionar. Tá? Por que eu tô falando tudo isso? Por que eu tô falando assim? Vocês criticaram muito a minha análise de que eu estaria beneficiando a Rússia. Olha, eu não sou ninguém para ajudar ou depreciar a Rússia. Né? Assim como o Rafael Lima também, o que ele fala, não creio que governantes russos não se importam. Mas o importante é que, o que eu disse, o problema bélico da Rússia, né, que a Rússia está entrando em economia bélica, ele disse que isso vai acabar com a Rússia. Não é assim que funciona na história. Você tem a Coreia do Norte, você tem, né, a Coreia, né, do Norte, você tem o Irã. São países que se armaram e a economia é ruim. Só que eles se armaram e eles mantêm uma máquina de guerra, mas a população sofre. Tá, mas o que o Rafael estava falando não é que a população estaria melhor ou pior. Ele só estava falando que a economia não ia aguentar. Bem, a economia aguenta. Perdão. E a Rússia tem uma coisa que esse país não tem. A Rússia produz tudo. Tudo. Vejam os dados do impacto no balanço da Netflix e da Disney quando as sanções foram aplicadas na Rússia em 2022. As ações dessas empresas caíram muito. E aí, não falaram muito abertamente isso aí, mas o problema é simples. A Netflix perdeu 50 milhões de usuários. E a Disney parou de passar os filmes para um público de 140 milhões de russos. Vamos supor que 25% assistem os filmes. Seja no cinema ou seja comprando depois. E os russos não pararam de consumir esses filmes, eles só vêm como pirataria. Só vão como pirataria a Rússia. Tá? Então, por que eu tô falando isso? O vídeo do Rafael Lima mostrou a Rússia como um tigre de papel. Não é. E para que serve a economia para analisar a ciência econômica para analisar a economia russa? Para que serve uma análise? Para você ver o que está acontecendo naquela economia. Qual é a capacidade produtiva daquela economia? Qual é a capacidade industrial daquela economia, né? Produtiva e industrial, porque você pode produzir só alimentos como o nosso querido Brasil. Né? Eu ia falar outra palavra. Qual é a capacidade de insumo-produto que aquele país produz, que aquele país não produz? A Rússia produz de tudo. Pesquisem o que aconteceu com a Boeing por causa do shortage, né? Como é que é shortage em português? Do fim da oferta, né? De titânio para peças da aviação. Podem pesquisar, pesquisem. Eu não estou defendendo a Rússia. Eu só estou falando o seguinte. A ideia de que a Rússia é irrelevante em si uma piada. A economia russa não é uma piada. Tá? O que mais que o pessoal falou? Eu disse que eu não queria saber da formação dele porque eu queria dar uma carteirada. Não. Da formação dele para entender por que ele estava cometendo esse tipo de erro. De não levar em consideração macroeconomia. Tá? Quando eu comparei com a economia indiana, eu não estou falando que a economia indiana é ruim. Ele comparou com a economia indiana. Eu só estava considerando que a economia russa é uma economia desenvolvida. A economia indiana, não. Quando falaram aí, também não importa, porque um indiano vive melhor que um russo. Sério, gente. Sério. Para não cair em problemas de crime, para não falar que eu estou sendo... Tá aqui, ó.
O IDH russo. Um russo vive melhor que um chinês. Eu não estou defendendo a Rússia. Eu estou apenas mostrando análise econômica. A população é um problema para a Rússia? É, mas é para o Ocidente inteiro. É o problema da sociedade pós-moderna. E a população russa começou a cair depois da abertura do neoliberalismo, da aplicação do neoliberalismo na Rússia depois do fim da União Soviética. Não estou defendendo o sistema soviético. Os Estados Unidos é o único país que tem uma taxa de fertilidade boa, né? E também pela imigração, que os Estados Unidos não tem um problema demográfico. Mas todos os outros países têm. Apenas a África não tem esse problema demográfico, e o Sudeste Asiático. Isso aí se chama transição demográfica. E qual é o problema disso no Brasil? O Brasil é um país. O Brasil é um país pobre. Brasil, né? É um país pobre, violento, improdutivo, pobre, violento e improdutivo. E velho agora. A Rússia é um país velho, a violência pública na Rússia é irrelevante, né? Existe crime, como em qualquer lugar, mas a violência, o índice de homicídios é irrelevante da Rússia, é um índice europeu. A Rússia é produtiva, a Rússia não é violenta e a Rússia não é pobre. Mas a Rússia é velha. O Brasil não é. O Brasil é velho, improdutivo, violento e pobre. Certo? Esse vídeo ficou um pouco amarrado, mas é a minha defesa, vamos dizer assim, da análise econômica. E vamos dar uns pequenos cheques aí para você fazer análise econômica. Primeiro de tudo, não pegue números absolutos. Pegue sempre per capita. Ou, para violência, pegue sempre por 100 mil habitantes. Né? Pegue também o índice de produtividade, pegue por paridade de poder de compra. Para exportação, você pode colocar em dólar. Sempre analise também por dólar constante, né? Não por inflação, por preço constante. E é isso. Eu devo estar esquecendo alguma coisa? Eu não gosto de fazer roteiro nos meus vídeos. Eu vou continuar fazendo análise econômica. De vez em quando eu vou trazer alguns reacts aí para vocês. Vocês podem escrever nos comentários o que vocês gostariam de ver. E o mais importante, gente, mesmo que você não goste de alguma coisa, mesmo que você não goste de algum país, mesmo que você não goste de alguém, sejam honestos sobre a análise. Falar, a economia é uma porcaria, a Ucrânia vai ganhar. Pode ser. Pode ser que ganhe, pode ser que perca. A economia vietnamita era uma porcaria e perdeu para os Estados Unidos, e os Estados Unidos ganhou, né? O Afeganistão. Isso acontece. Guerra não é economia não é guerra. A economia serve para uma análise da produtividade, da produção, para melhor alocação de recursos, mas você pode fazer uma sociedade produzir belicamente, ir contra a economia política que diz que é melhor você distribuir e tal. Mas o importante que eu analisei é que um russo vive melhor que o indiano, um russo vive melhor que o brasileiro, e um russo vive tão bem quanto o europeu. São os dados econômicos. E é isso que eu quis trazer para vocês hoje, tá? Amanhã nós voltamos com a programação normal aí de análises. Pediram análise da China. Eu acho que eu vou fazer, né? Como a China cresceu. Eu queria fazer a análise da economia brasileira e mostrar como isso é uma porcaria, tá? E é isso, pessoal. Curtem, compartilhem e fiquem com Deus.